Você tem dor há mais de 3 meses? Preste atenção no que eu vou te falar. Eu vou contar a história de minha mãe aqui. Minha mãe, desde os 23 anos, desde os 16 na verdade, ela sente muitas dores. Ela engravidou, ela me teve, ela me criou. Aos 23 anos, minha mãe descobriu o diagnóstico de fibromialgia. Minha mãe tinha dor generalizada, alteração do sono e fadiga precoce. Beleza? Minha mãe passou por diversos reumatologistas aqui na cidade. Mais de 4 reumatologistas. E se deu bem com um. Esse 4º reumatologista, ele colocou uma droga manipulada através de uma farmácia de manipulação que envolvia antidepressivo, indutor do sono e corticoide com anti-inflamatório também na fórmula. Porra, de uma droga dessa, é claro que é esperado que a paciente fique sem sentir nada por uns 3 meses. Beleza? Ela se deu muito bem, seguiu a vida. Do nada ela teve uma crise de dor cervical que ela ficou com medo de morrer porque ela parou de respirar. Ela foi internada e fizeram uma ressonância magnética e na ressonância estava mostrando ali uma mielopatia. Ou seja, a raiz nervosa estava doente. E mielopatia é uma condição que, quando é a culpada da dor, realmente merece uma abordagem cirúrgica. Ela decidiu por não operar, ela saiu da crise e descobriu que ela tinha uma hérnia de disco na cervical. Tudo bem, somou-se o diagnóstico de fibromialgia, somou-se o diagnóstico de mielopatia, somou-se o diagnóstico de hérnia discal. A medicação que fazia efeito parou de fazer efeito. Ela voltou no reumatologista. O reumatologista trocou a dose das drogas, aumentou a dose das drogas e ela ficou livre, leve e solta novamente. Absolutamente em nenhum momento foi dito para ela que ela precisava fazer fisioterapia musculoesquelética, mas psicologia em terapia cognitivo-comportamental e mudar o estilo de vida para se tornar uma praticante de exercício físico. E ela continuou com a experiência negativa. Toda vez que eu vou me mexer, dói. Então não adianta fazer exercício, porque eu vou me mexer e começa a doer. Só que a gente sabe que o funcionamento do organismo humano é muito complexo. Muito complexo no sentido de: não sou médico nem farmacêutico para te dizer tire seu remédio ou troque o seu remédio. Sou fisioterapeuta e analiso as alterações do movimento que você tem, que estão influenciando a sua dor, para corrigir as alterações do movimento para que você melhore da dor, trabalhando com base em ciência, baseado em neurociência. Dito tudo isso, existe um fenômeno chamado retroalimentação negativa. Olha, eu tenho uma substância cinzenta periaquidutal, um bulbo rostroventral medial, uma ínsula, um córtex cingulado, uma amígdala funcionante. Eu tenho uma descarga de opioides, de hormônios, de neurotransmissores capazes de ativar o meu sistema de alerta, dor, e capazes de inibir o meu sistema de alerta, dor. Então eu consigo autorregular o meu organismo. Só que quando eu boto uma dipirona, um miozão, um mioflex, um tramal, um tramadol, um diprospan, um profenide, um nimesulida, qualquer analgésico simples ou analgésico opioide, qualquer anti-inflamatório não esteroidal, um arcóxia, um etore, um antineurítico, lírica, pregabalina, eu vou no meu organismo e começo a inibir o alarme dor. Beleza? Acontece que o corpo humano é simplesmente perfeito. Ele não vai gastar energia, ATP, ele não vai se esforçar para continuar regulando o seu nível de dor, porque você está usando droga. E vai ter um momento que a droga vai parar de fazer efeito, você vai ter que aumentar a dose, foi o que aconteceu com ela, até ela parar de ter responsividade. E aí, do nada, ela teve uma nova crise, só que dessa vez lombar, com dor irradiada para o glúteo, coxa e perna. Tudo isso aí, eu nem era fisioterapeuta ainda, tá, pessoal? Ela descobriu uma nova hérnia de disco, só que dessa vez na lombar. Então, fibromialgia, mielopatia cervical, hérnia cervical e hérnia lombar. Olha que loucura! Começou a se catastrofizar, a ter medo de movimento, a ter ansiedade, a se privar de relações sociais, de comparecer a eventos sociais, porque ela não queria ser um fardo nem para mim, nem para os familiares. Ela não queria
ela até é bem humilde no sentido de pedir ajuda quando precisa, mas se torna um processo chato para o paciente que tem dor crônica. E aí, eu fiz um curso de sistema nervoso autônomo quando eu me formei em fisioterapia, e aí comecei a mudar hábitos simples de estilo de vida dela, como acordar e forçar-se a sair da cama, tomar um choque térmico com banho gelado e um café preto em jejum para acordar o sistema nervoso central e inverter os polos, a polaridade do sistema nervoso autônomo, que na pessoa normal entra em simpaticotonia de manhã para você acordar, mecanismo de luta ou fuga, ir para o seu dia a dia, e entra em parasimpaticotonia à noite, que é um mecanismo de dormir e digerir para que você tenha o seu ciclo circadiano regulado. E aí eu comecei a fazer, foi árduo de implementar, não é todo mundo que consegue mudar um hábito rapidamente, você precisa de atitudes subsequentes por 21 dias seguidos para o seu cérebro automatizar aquele comportamento e fazer com que você realmente construa um novo hábito. Dito tudo isso, 6 anos depois, formado, especialista em acupuntura, especialista em osteopatia, especializando em dor, com várias formações internacionais, focados no tratamento da dor crônica, o santo de casa começou a fazer milagre. A gente começou a utilizar a osteopatia, começou a utilizar a acupuntura, começou a utilizar a prescrição de exercício em proporções de 80% para terapias passivas, 20% para terapia ativa, e fomos aumentando a proporção até que hoje ela não faz mais tratamento passivo. Ela não faz mais osteopatia, acupuntura, massagem, nada. Ela só faz exercício. Reitero, não sou médico nem farmacêutico para te dizer tire o remédio. Mas você já está com dor há mais de 3 meses. Você está usando a zorra do remédio e não está melhorando. Você vê que você tem um efeito paliativo de 48, 72 horas, acorda por causa da dor, tem que tomar de novo, aí dorme de novo, aí acorda com dor outra vez, e suas atividades estão cada vez mais limitadas. Você está fora do seu esporte favorito, você tá afastado do seu trabalho e por aí vai. Cara, não vai ser fácil tirar o seu remédio e sentir dor. Porque você já tem um mecanismo placebo no seu organismo que diz, tomei a droga, vou melhorar porque tomei a droga. A sua expectativa positiva com a droga já faz com que você tenha um efeito positivo. O grande lance é o quão você é capaz de tolerar a sua dor para inverter o seu sistema nervoso, para fazer com que você passe a ter o controle da dor através do exercício. Porque o fato é o seguinte, enquanto você continua tomando remédio e mascarando o seu sintoma, a gente não tem como evoluir você com afinco. Porque você pode dizer que tá bem a gente evoluir no exercício, quando o efeito do remédio passar, você tá pior. E se você tivesse sem um remédio, quando a gente faz o exercício, você já tem um parâmetro ali. Esse aqui dói, me deixou pior depois. Esse aqui dói, mas eu estou melhor depois. Porque não há mascaração do seu remédio. Então, se eu tivesse um processo de dor crônica há mais de 3 meses, há 5 anos, há 10 anos, eu tentaria por 3 semanas seguidas não tomar nenhum remédio, tolerar a dor e fazer o exercício assim mesmo. Porque a mudança do estilo de vida, através dessas variáveis que eu vou te citar, é que vão fazer com que você precisa ter uma boa higiene do sono, ter hora para dormir e ter hora para acordar. Não interessa se você dormiu tarde, coloque o despertador na mesma hora todos os dias, inclusive sábado e domingo. A construção de um hábito precisa de 3 semanas de atitudes, de comportamentos sucessivos. Coloque o despertador 1 hora antes do horário que você tem que dormir. E quando ele despertar, vá pra cama, apague tudo, bote o celular no modo avião, fique incomunicável. É preciso ser egoísta primeiro para depois cuidar dos outros. Eu sei, meu filho, minha esposa, meu pai, minha mãe, não sei o quê. Para cuidar deles, você precisa estar bem. Entende isso. Alguns enxergam isso como egoísmo, outros enxergam isso, enfim. Esse é o recado para a higiene do sono. É preciso controlar os fatores ambientais que são estressores. Então, se, por exemplo, você chega em casa e discute com sua esposa, com seu marido, sim, você coloca o seu sistema nervoso em alerta novamente, em simpaticotonia outra vez, fazendo com que o estado de alerta aumente tensão muscular, porque
Não interessa para o seu cérebro se você está brigando com seu marido. Para o seu cérebro, a situação é como se você estivesse no trânsito com alguém com a arma na sua cabeça tentando roubar seu carro. Ou assistindo a pessoa que você mais ama tendo um risco de morte, por exemplo. Eu estou fazendo essa analogia, claro, exagerada, só para você entender que para o seu sistema nervoso central, não importa se você está fechando sua empresa, brigando com seu sócio, discutindo com seu funcionário, demitindo o funcionário, se separando do seu marido, se separando da sua esposa, perdeu um ente querido para a Covid, ou se você está com ameaça de morte. O cortisol, a adrenalina, as substâncias inflamatórias, pró-inflamatórias, as substâncias são as mesmas. Então, o convite é, tenta fazer igual minha mãe. Hoje, ela faz musculação no mínimo 4 vezes por semana. Ela usa amplitude final de movimento nos exercícios que a gente prescreve. Ela fica no cantinho dela para tentar dormir cedo. Ela acorda todos os dias nos mesmos horários. Ela tem rituais matinais. Ela tem rituais para dormir. Ela escuta a oraçãozinha dela no YouTube para ir se acalmando e ir dormindo para controlar a ansiedade. Ela tem um hobby que é cuidar da minha bisavó. É um hobby para ela. Quando ela tá com a minha bisavó, ela não sente nada. Ela melhora de tudo. Fica com uma disposição incrível. Sabe o que é isso? Amor. Então você tem as ferramentas para tratar dor crônica. As ferramentas para tratar dor crônica são de graça. Higiene do sono, controle do estresse, amar mais, né? Se tornar uma pessoa mais feliz. Analisar se você está insatisfeito com o seu trabalho, ou com a recompensa financeira ou de reconhecimento recebida no seu trabalho. Porque isso também coloca o seu sistema nervoso em alerta, fazendo com que você sinta mais dor. Ninguém está dizendo aqui saia do seu trabalho, mas faça o possível para tornar um ambiente saudável. A atividade física tem que ser 4 vezes por semana. A alimentação, fuja de açúcar, fuja de leite, fuja de industrializados. Tudo isso altera a microbiota intestinal, fazendo com que seu eixo hipotalâmico, pituitário, adrenal, e quando a ligação cérebro-intestino é corrompida, a gente entra no mecanismo de inflamação sistêmica. E aí, inflamação sistêmica eu quero falar como neuroinflamação. Né? Você começa a ter sobrepeso, obesidade, muita gordura acumulada. Tudo isso faz com que você tenha mais dor, não porque você está pesado e as articulações não aguentam, mas por causa da inflamação sistêmica, porque você não se alimenta bem. Hidratação, cacete, hidratação. Você tem que tomar 35 ml de água por quilo de peso. Então você conta 35 ml vezes o seu peso e vê quantos litros de água você tem que tomar por dia. Se você não é capaz de tomar a quantidade de água que é preciso no seu dia, cara, de que zorra você é capaz? Você não é capaz de mais nada. Água, rei, você não consegue beber? Saca só. Baixa hidratação, sobrecarga renal, desequilíbrio hidroeletrolítico, alteração no órgão. O rim é inervado por um nervo que sai da coluna. A coluna pode afetar o rim pode afetar a coluna. Do nada você desenvolve uma dor lombar, não responde ao movimento, a gente avalia você e a gente te manda para o nefro. O nefro faz um ultrassom de abdômen total, vê que você tem um cálculo renal, faz uma litotripsia, arranca seu cálculo e você está melhor da dor lombar. Porque você não acredita que a zorra da sua hidratação interfere na sua dor. Então é impossível você falar assim, um profissional chegar para você no Instagram e falar assim, eu resolvo a causa da sua dor. Dor crônica não tem causa, dor crônica tem influências multidimensionais, até na sua família. A família pode ser um gatilho para você continuar tendo dor. Superproteção, hipervigilância, tudo isso faz você ter mais dor. Além de contar a história da minha mãe, eu vou falar de parte da minha história. Porque houve um conflito familiar entre minha mãe e um outro membro da minha família
E eu presenciei isso por muitos anos, sem ligar pra nada, não tinha responsabilidade com nada, não pagava boleto, tava tudo na zona de conforto, dormia, acordava, comia, não faltava nada pra mim, graças a Deus. Eu assistia isso acontecer todos os dias. E chegou um momento que aconteceu um evento na nossa família que aquilo ali me desencadeou uma diarreia com sangue absurda, que eu fiz 2 colonoscopias, pesquisei câncer, de tão desesperado que eu fiquei. E quando eu entendi que aquela parada era por causa de excesso de estresse, cortisol prolongado, eu comecei a fazer terapia. E nunca mais tive um episódio desse. E a ação estressora pro meu caso, seguiu acontecendo. Eu vou te dizer que não me afeta? Não, me afeta. Mas eu aprendi regulação emocional porque eu tô num processo de terapia há 7 anos, 8 anos, praticamente. Desde que eu larguei o cigarro em 2015. Sim, eu fui fumante de 2012 a 2015. E o cigarro era uma válvula de escape para mim. Depois, a atividade física foi uma válvula de escape, ao ponto da atividade física gerar problemas para mim, eu ter que reduzir. Então, para que lado você tá fugindo? Para comida, para exercício, para drogas, para o sexo? Para onde que você tá fugindo? Olha para dentro para resolver seu problema. Essa é a mensagem do dia. Se fez sentido para você, coloca aqui nessa caixinha. Se você tem algo a complementar com essa história, coloca aqui na caixinha. Se tem alguma pergunta para fazer sobre a interação multidimensional no paciente que tem dor crônica. Dor crônica é uma caixinha de surpresa. A gente nunca pode dar certeza de nada, a menos que o paciente tenha um diagnóstico fechado, ou que na dor crônica é muito difícil de acontecer. Coloca aqui nessa caixinha, quem sabe a gente vai conversando ao longo do dia de consultório, beleza? Grande abraço e até qualquer momento.